Glória a Jesus. Cumprimento a igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aleluia. Estamos em festa hoje. É motivo de alegria, de nós nos levantarmos as nossas mãos, erguermos a nossa voz aos céus, em agradecimento a Deus por esse dia. Aleluia. Estava melhor. Glória a Deus. Aí, tá bom. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se é João. Não, é primeira Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Louvado seja Deus. Que alegria nos reunirmos para cercarmos a mesa do Senhor. Esse momento, irmãos, é aquele momento. Aleluia. É um momento que nós devemos prestar o nosso culto a Deus, aquele culto racional. Sabe o que é isso? Discernindo cada símbolo, discernindo o corpo de Cristo, o sangue. Esse não é aquele momento, um momento qualquer, não é. Não é aquele momento que você diz assim, eu vou na igreja porque hoje é ceia. Não, hoje é um momento especial. Nós estamos cercando a mesa, e a mesa não é de qualquer pessoa, é a mesa do Senhor. Nós precisamos compreender isso, esse significado. 1 Pedro, quem encontrou, diga amém. Capítulo 1, versículo 18. Estaremos lendo o versículo 18 até o versículo 20. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Tome o teu assento essa noite. Eu quero te pedir que você seja livre na sua adoração. Entenda uma coisa: quando você saiu da sua casa e adentrou esse lugar, você não adentrou qualquer lugar, você entrou na casa do teu Pai. Nós entramos na casa do nosso Pai. Não é uma casa qualquer, não é a casa de um estranho. Nós estamos na casa do nosso Pai. E na casa do nosso Pai nós temos liberdade. Eu quero que você entenda que a adoração que nós viemos prestar a Deus aqui essa noite, nesse lugar, é uma adoração verdadeira. É uma adoração que nós tiramos do fundo da alma. Não são apenas palavras, não é apenas uma boca se abrindo para dizer glória. Não é apenas mãos sendo levantadas porque alguém pediu para levantar, também não. Jesus disse que o Pai está buscando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é olhar para o lado e glorificar porque o irmão do lado glorificou. Não é glorificar porque o pastor pediu para glorificar.
Nós estamos na presença do nosso Pai, aquele que nos amou desde a fundação do mundo. Ainda antes que nós viéssemos à existência, Deus já nos amava com amor eterno. E às vezes nós chegamos aqui e olhamos para essa mesa simplesmente como se estivéssemos olhando para um pedaço de pão, simplesmente como se estivéssemos olhando para um copo de suco qualquer, como aquele que tomamos em casa. Não é isso. Eu quero que hoje você reflita, faça um exame de consciência. E quando você olhar para esse pão cortado diante de você, esse copo desse suco de uva, entenda que você está pegando o pedaço do corpo de Cristo que foi arrancado de si pelas chicotadas que Ele tomou no nosso lugar. Que era qualquer pecador que deveria estar ali, sendo chicoteado pelos seus pecados. Deveria ser eu ou você sendo chicoteado pelos nossos pecados. Quão pecador nós somos, quão falho, terrível pecador nós somos. E Deus nos amou de uma maneira incondicional. Não adianta bater no peito e achar que alguma coisa você não é. Não adianta bater no peito e dizer que canta bonito, que prega bonito, que faz e acontece. Você não é nada. Eu não sou nada. E sabe o que mais me constrange? É saber que o nada que eu sou, para Deus eu tenho um alto valor. Para Deus eu tenho um alto valor. Você tem um alto valor. Você é precioso, você é preciosa. Sabe o que foi que Deus fez? Deus pegou o seu filho. Deus pegou o seu próprio. Agora você, para um pouco e pensa você pegando o seu filho para morrer por esse povo aqui em Conceição do Araguaia. Para e pega nesse momento e examina você pegando o seu filho, a sua filha, e entregando. Pode matar. Mata para que esse povo aí que estão nessas praias, bares, prostíbulos, nas bocas de fumo, sejam salvos. Eu dou meu filho, eu dou a minha filha para morrer, para que eles sejam salvos. Aleluia. Pare e pense se você faria isso. Pare e pense se você entregaria. Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos direito de ter o nome escrito no livro da vida. E sabe o que é pior? Nós não valorizamos isso. Homens valorizam status, homens valorizam aplausos, homens valorizam reconhecimento. Certa vez os discípulos de Jesus chegaram animados, empolgados, e falaram: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós. Jesus disse: ai, vocês se vangloriam por isso?
Vocês acham que são importantes por causa disso, porque expulsa demônios? Se glorie muito mais, porque o nome de vocês está escrito lá. Jesus Cristo pagou um alto preço pelas nossas vidas. Um alto preço. E é por isso que Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Porque examinar a vida do outro é fácil. O difícil é examinar a minha. Porque diante dos homens, distante de Deus, o meu dedo aponta para lá. Mas quando eu estou diante de Cristo, o meu dedo aponta para cá. E vê os meus defeitos, e vê as minhas falhas, e vê os meus erros, e vê o meu egoísmo, e mostra quem realmente eu sou. Você não foi comprado com qualquer preço. Você não foi comprado com o dinheiro, dólar, real, euro. Você não foi pago pela prata, pelo ouro, diamante ou qualquer uma das pedras preciosas. Você tem um preço impagável na terra. Teve que descer alguém do céu para derramar até a última gota de sangue, para que você pudesse ter direito de vida eterna. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, estávamos condenados ao abismo, nós não tínhamos mais alguém para nos socorrer, para nos reerguer do pó, da cinza, da sarjeta do pecado. Mas Jesus Cristo, através do seu sangue, derramando pelo seu corpo, pendurado na cruz do Calvário, ele exclamou e disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Ele estava morrendo por nós. Os homens estavam matando ele, ele dizendo: Senhor, perdoa eles. Sabe o valor do perdão? Você imagina o valor que tem o perdão? Às vezes alguém falou uma palavra que nos agravou e nós não conseguimos perdoar. Às vezes alguém nos tratou mal e nós não conseguimos perdoar. Jesus não olhou para o tamanho da nossa culpa. Jesus não olhou para o histórico que nós tínhamos dos nossos pecados. Jesus simplesmente apagou todos eles na cruz do Calvário, através do seu sangue sendo derramado, e ele estava ali pagando o preço de todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que ele lançou no mar do esquecimento deles, não se lembrou mais. Imagina Jesus Cristo olhando para o mais vil pecador e perdoando ele sem perguntar um tio. Mas o arrependimento do coração o trouxe ao encontro com Cristo. Nós nos encontramos com Cristo, e esse encontro foi transformador. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Aqui ele não abre exceção para dizer: eu te perdoei por isso, mas aquilo lá continua. Eu te perdoei por aquilo, mas aquilo lá é grave demais. Jesus não levou em conta os tempos da ignorância. Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados.
Esse Jesus nos deu acesso ao Pai. Só que mais do que isso, Ele subiu para o Pai e disse: eu vou vos preparar lugar. Entenda o valor dessa palavra. Eu vou vos preparar lugar. Tem gente que não quer esse lugar ao lado do Pai. Tem gente fazendo de tudo para perder esse lugar. Mas Jesus diz: eu vou preparar. E eu voltarei outra vez. E vos levarei para quem? Para mim mesmo. Para que aonde eu estiver, vocês estejam também. O que tem mais precioso nos céus não é o ouro. O que tem mais precioso no céu não é a prata. O que tem mais precioso no céu não são as pedras preciosas. O que tem de mais precioso no céu é esse encontro com Cristo, para viver com Ele para sempre ao lado do Senhor. Quem é salvo, quem é liberto, quem foi perdoado e liberto. Porque tem muita gente que Jesus perdoou, mas ele continua aprisionado ao seu passado. Jesus perdoou, mas ele continua lá. Mas aquele que foi perdoado e conseguiu se libertar. Eu conheço pessoas dentro da igreja que depois de aceitar Jesus, depois de anos, eu vi ele na frente recebendo oração, chorando porque tinha matado alguém no seu passado. Jesus até perdoou, mas ele não se libertou da culpa. Mas o sangue de Jesus Cristo é libertador. O sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados, nos purifica, nos restaura. O sangue de Jesus Cristo nos reconstrói e nos liberta para poder ir morar no céu com Ele. Tem muita gente que participa da ceia, mas ainda está aprisionado. Jesus Cristo quer libertar pessoas. O Espírito Santo te visita para libertação. Para libertar de toda a culpa. Para nos libertar de toda a culpa. E com a consciência tranquila, leve, nós participarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Tem gente que tem medo até da morte. Quem é liberto em Cristo, tem convicção da sua salvação, não teme a morte. Quando no Egito, o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais, o anjo da morte passou de lado e não entrou.
Jesus Cristo venceu a morte na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que nós que somos salvos não veremos a morte. Tem muita gente que não entende, não compreende esse mundo espiritual. A morte é um anjo. O anjo da morte passou, levando todos os primogênitos do Egito, aonde não tinham sangue. Mas a morte não conseguiu levar Jesus, porque Jesus é maior que a morte. Jesus Cristo é maior do que a morte. Jesus tem mais poder do que a morte. Ele pegou e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem está liberto em Cristo a qualquer momento está pronto para ir morar com Ele. Jesus Cristo em breve voltará. Em breve, Jesus está voltando. Os sinais apontam para um retorno muito breve de Jesus. Ah, se Jesus voltasse hoje. Se Jesus voltasse hoje, se o amanhã não existisse para nós aqui mais. Se Jesus voltasse hoje, se o amanhã estivesse fora de probabilidade. Como eu estou para encontrar com meu Deus? Se as trombetas soarem nos ares agora, como é que nós estamos para encontrar com nosso Deus? Como você está? Em breve as trombetas soarão e Jesus Cristo descerá, e da terra nós seremos arrebatados, os sepulcros se abrirão, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Jesus já me levou a ter algumas experiências em visões, e Jesus me mostrou os dois lados. Jesus me mostrou o momento do rapto, em que eu estava nessa terra e de repente, como um vulto, eu apareci nas nuvens, mas não existiam nuvens lá. O que existia era uma nuvem de branco, que não tinha fim, dos salvos, dos 4 cantos da terra, de todos os continentes, povos, línguas e nações, reunidos ao lado do Mestre. Que dia maravilhoso! Que dia lindo! Jesus me mostrou até aí, nos ares, com todos os santos ao redor, todos vestidos de vestes brancas, alvas como a neve. Recandarai. Que dia lindo! Que dia maravilhoso! Tem muita gente que já não espera mais por esse dia, mas esse dia vai chegar. Em breve Jesus vai vir buscar. Mas Jesus me levou a uma outra visão. Jesus me mostra uma multidão de crentes na porta de uma igreja. E de repente, quando eu olhei, aquela multidão que não tinha por onde você caminhar, porque esbarrava em alguém. De repente eu olho, e as lacunas apareceram no meio do povo. Foi arrancado 2 daqui, 4 de lá, 5. E as lacunas apareceram de repente. Como? Por quê? Para onde foram? Mas nós sabíamos o que tinha acontecido.
Muitos crentes na porta da igreja agora, olhando para os ares e dizendo: eu fiquei. Quanto tempo eu caminhei nesse caminho, mas eu fiquei. Quanto tempo eu servi esse Cristo, mas eu fiquei. Mas todos sabiam, porque a consciência dizia o porquê que não tinha ido com Cristo. E Jesus me mostrou eu caminhando por um caminho à noite, não tinha ninguém numa cidade, somente as luzes acesas. E de repente o rosto dele apareceu na minha frente. E como um zoom que você dá no celular, o rosto dele apareceu diante de mim, como que daqui para essa mesa, e eu caí no chão. E a vergonha era tão grande, mas tão absurda, que eu me sentia o pó, a cinza, eu me sentia um nada, um lixo diante dele. E tudo que eu queria era que encontrar tudo que fosse carpetes desses aqui no mundo, para me enrolar e desaparecer de diante dele, para mim não ver a sua face. Quão grande eram os meus pecados, quão falho, quão errado eu me encontrei diante daquele que é santo para todo sempre. Jesus Cristo está chamando uma igreja para se santificar. Jesus está chamando uma igreja para se santificar para a sua vinda, para o momento tão grandioso que nós esperamos que aconteça. Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. Se você pode, se coloca de pé comigo essa noite. Essa não é uma mesa qualquer. Os elementos que aqui estão não é uma coisa qualquer. Hoje você vai participar do corpo e do sangue de Jesus. Mas diante de Cristo, o meu dedo não aponta para lá. E diante de Cristo, o meu dedo aponta para cá. E o exame de consciência é de cada um de nós. É você quem sabe como está você para participar hoje, nesse momento, do corpo e do sangue, elementos santos. A Bíblia diz que aquele que indignamente o fizer, ou seja, sem levar em conta o significado desse momento, está fazendo para a sua própria condenação. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes nós já falamos isso? E muitas pessoas já nem levam mais isso em conta. Mas examinemos-nos a nós mesmos. E eu não gosto. Eu não gosto de assim o fazer. Mas nessa noite, por um exame de consciência, se você acha que precisa receber uma oração antes de participar, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente nessa noite. O exame é individual. Se está todo mundo bem, amém. Eu quero pedir o pastor para fazer essa oração. Eu preciso dessa oração, meu pastor. Vamos orar, meus amados irmãos.